Vou começar com a Roberta. Fala, Roberta. Doutora Loreta, o fator de menopausa, né? Falando de menopausa, se você é obrigado a sentir frio ou calor para detectar que está na menopausa? Porque tem uma questão de idade, sabemos, e eu, por exemplo, não tenho nem frio nem calor. Mas parece que é uma cultura, né? Tem que sentir frio ou calor para saber se está na menopausa. É verdade? É mentira? Todo mundo sente? Não sente? Menopausa é a parada da menstruação. Quando você parou de menstruar, um ano depois, você nunca mais vai engravidar. Isso é a menopausa. É a falência da produção ovariana de óvulos. Então, ela representa a sua fertilidade. A maioria, 80% das pessoas que ficam um ano sem menstruar, durante esse caminho, vão ter calor, insônia, depressão. E o que acontece é que muitas mulheres, enquanto tem falência, não falência, uma diminuição da produção hormonal, elas podem sentir esse sintoma. Então, você imagina que você tem no cérebro um grande comandante. Esse comandante chama hormônio gonadotrópico. Ele vai olhar tudo e vai falar assim: ó, tem tanto disso, vou liberar isso. Tem tanto disso, você vai liberar isso. Então, o ciclo menstrual começa com o cérebro vendo que está na hora de engravidar. Então, ele libera o hormônio folículo estimulante. Vai lá no ovário e fala para o folículo: ó, você vai começar a crescer. Então, ele recruta um folículo. Esse folículo tem dentro dele o óvulo. Esse folículo, frente ao estímulo do hormônio folículo estimulante, ele começa a crescer e no que ele cresce, ele começa a produzir estradiol. Vai produzindo estradiol. Quanto maior, mais estradiol ele está produzindo. E esse estradiol cai na corrente sanguínea e vai avisando o cérebro quanto tá. Esse mesmo estradiol vai para o útero. Cresce a camada que menstrua e ao crescer a camada que menstrua vai alimentar o embrião. Quando esse folículo está grande e maduro, em média, vamos fazer empiricamente, esse valor de estradiol vai estar em mais ou menos 200, 300, e em outras mulheres um valor um pouco maior. Então o cérebro fala: putz, já está 300, está maduro. Para de liberar FSH, vamos liberar LH, hormônio luteinizante, que vai fazer esse folículo que tem o óvulo maduro amadurecer e ele começa a liberar não mais estradiol, progesterona. A progesterona vai ter a função de ir lá no endométrio pegar aquele bando de célula que é assim, tudo assim, ó, um monte de célula assim. E o vaso sanguíneo vai acompanhando. Aí a progesterona engorda as células. Então, uma célula que era desse tamanho fica desse. Então, o endométrio, ele cresce. Ele fica gordinho para poder alimentar o embrião. E essa segunda fase dura 14 dias. Não engravidei, o que acaba acontecendo? Eu menstruo. Então, quando eu sou jovem, um pouco de FSH, um FSH menor que 10, já induz a ovulação. Porque o ovário, ele não é surdo, ele ouve o comando, ele já começa a produzir o folículo com pouco FSH. À medida que você vai envelhecendo, esse ovário estando mais velho, ele está surdo. O que o cérebro faz? Aumenta o FSH. Então, quando eu começo a ter FSH maior que 13, 15, eu já sou uma pessoa que eu não tenho um ovário que responde tão bem. Então, o FSH vai estar maior e vai estimular, às vezes, não um folículo, porque um folículo não está respondendo o suficiente. Então, se eu estou te dando 10, vou falar assim, R$ 10 de FSH e você não está respondendo, eu mando 20. Putz, você não está respondendo. Vou mandar 30. Você não me respondeu. Mando 40. Putz, o que acontece com 40 no ovário? Eu, ao invés de recrutar um folículo, eu já estou recrutando 3 ou 4. 3 ou 4 fazem grandes picos de estradiol. E aí, o que acontece com o tecido que menstrua? Fica grande, enorme, desse tamanho. A segunda fase, que é a progesterona, fica prejudicada. Por quê? Porque aquele óvulo não está maduro. Então, a progesterona, que antes era o suficiente para engordar e amadurecer o tecido, ela é insuficiente. O que acontece com o meu ciclo menstrual? Ele pode ficar mais curto e menstruar bastante, e se for muito, muito baixo a minha produção, não tiver aqueles picos, ele vai ser pouquinho. Então, eu vou ter os dois extremos. Alguém que responde com muitos folículos e muito estradiol menstrua bastante, alguém que continua respondendo com pouco folículo e demora mais tempo em menstruar. Essas oscilações do FSH, essas oscilações já repercutem na temperatura e na insônia. Então, muitas mulheres que ainda menstruam, elas podem ter
queixas de insônia, de calor, mas elas não são tão marcadas quanto na mulher na menopausa. Por isso que essas mulheres, às vezes você trata, e aí você dá uma gotinha de estradiol, ela pode engravidar. Então, ter calor para diagnosticar menopausa? Não. A menopausa é estar sem menstruar há um ano. Um ano sem menstruar, eu entrei em falência completa. Mas ter calor, menstruando de forma irregular e tendo entre 40 e 50 anos, pode ser que eu precise repor hormônio ou pelo menos ajustar esse sangramento que está muito grande. Então, essa pergunta é que ela está na menopausa, está fazendo musculação e não vê resultado porque ela tem flacidez. A flacidez é do próprio envelhecimento. A musculação, ela pode, numa pele que está um pouco flácida, se eu ganho músculo, esticar um pouco aquela pele. Mas ela não vai rejuvenescer a pele. O grande sonho da mulher é sempre falar assim, eu quero hormônio para combater essa flacidez. Isso é um tratamento tópico do tecido. Ou é cirurgia plástica, ou é laser. Não é a musculação. A musculação pode diminuir uma pequena flacidez, porque o músculo vai crescer quanto? 1 centímetro? 1,5 centímetros? No máximo 2. Agora, se você virar um torogão enorme, com um músculo muito grande, talvez estique a pele. Mas a musculação não é capaz de regenerar esse tecido que a gente perde por queda de estradiol e pelo próprio envelhecimento. Quanto tempo dura um implante de testoestradiol? Em média, um implante tem que durar 6 meses. Isto é em média. Um implante, às vezes, ele pode durar um pouco mais, principalmente se for estradiol, porque o estradiol tem um mecanismo onde o estradiol ele recircula. Então, muitas vezes você põe estradiol em implante numa mulher e ele dá 6 meses e a mulher não tem sintoma, o nível de estradiol no sangue ainda tá bom. A testo costuma acabar antes porque a biodisponibilidade, o tempo de recirculação da testo é muito curta. Então, tem uma coisa muito importante que quando você usa implante e vai pôr um novo implante de estradiol, você tem que dosar o estradiol para ter certeza que ele está baixo o suficiente para poder pôr um outro implante que faz pico. Então, se você não faz uma solicitação laboratorial desses valores, você pode colocar e esse estradiol está alto. Vou bem completo mesmo. O que quer dizer isso? O implante de estradiol, quando você põe ele na gordura, a própria gordura vai dissolvendo esse estradiol. Esse estradiol da gordura vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuída pelo corpo. Só que o estradiol, da forma que ele é metabolizado, ele volta para o intestino, na corrente sanguínea, é reabsorvido no intestino, na circulação enterohepática, entre o intestino e o fígado. E o estradiol, ele tem essa capacidade de recircular. Ele vai metabolizando lentamente e todo o hormônio, ele é metabolizado e parte vai ser eliminado no xixi ou nas fezes. Então, pensa que o estradiol é um rolinho que ele vai se renovando continuamente. Já a testosterona, ela não tem recirculação. Então, a testosterona, você coloca um implante, ele vai durar 4, 5 meses, ela dura um pouco menos. E aí você tem que entender outra coisa. No sangue, às vezes, a testo está baixa, mas dentro da célula ainda existe ação dessa testosterona. Por isso que você espera os 6 meses para reimplantar o paciente, mesmo que esteja baixo. Se for o estradiol, não. Se estiver baixo, o que a mulher vai sentir? Calor, insônia. Aí você pode, com o valor baixo, com o sintoma, já reimplantar. Você nunca reimplanta com valor alto. Então, existe essa diferença entre os implantes. O gel é diferente. Todo dia você passa, ele acaba em 24 horas. Passou, acabou em 24 horas. O via oral, ele também tem uma duração um pouquinho maior, só que só interessa nível de estradiol para quem usa implante. Para quem usa gel, para quem usa comprimido, não precisa ficar colhendo o valor de estradiol, porque a farmacodinâmica é diferente. O estradiol, ele consegue ficar mais tempo detectável no sangue quando é implante, mas quando é gel, não. Senão, vocês vão ficar colhendo o exame de sangue para dar estradiol ou usar o estradiol e falando assim, não está funcionando, está baixo, está sem calor, está dormindo, a vagina está lubrificada, já melhorou um pouco, ele está funcionando. Não tem um valor ideal no sangue para quem usa gel. Se você tem 46 anos, é linda, aliás,
e não tem sinal de climatério, é porque o climatério eles são passos de escada do envelhecimento. Uma das primeiras coisas que muda na maioria da população é a menstruação. Então, quando você vai envelhecendo, pela alteração da sua reserva ovariana, sua carga de celular envelheceu, ela vai durar menos tempo. Então, o ciclo menstrual ele pode ficar mais curto ou mais longo. Ou o número de dias. Você menstruava 3 dias, começa a menstruar 7. Você menstruava um pouquinho, começa a menstruar muito mais. Ou você menstruava 7 dias, está menstruando 3. Essas mudanças já são um sinal que tem algo errado, mas não necessariamente que você precise tratar. A gente tem que discernir isso. Então, quando você pega uma paciente que não tem sintoma e menstrua regular, você não colhe exame de sangue para ver como ela está. Você só vai colher exame de sangue quando você tem dúvida, porque 90% é história. Então, eu posso começar aos 45, ter irregularidade menstrual, eu vou tratar. Posso ter irregularidade menstrual e ter calor, vou ter que tratar. Começar a ter insônia, vou tratar. Mas eu tenho 46 anos, não sinto nada, minha avó entrou na menopausa com 55, talvez eu vá entrar mais tarde também. A gente não necessariamente precisa intervir de forma imediata. Então, você tem que escutar a história e ir tratando aos pouquinhos, porque às vezes você quer tratar demais o paciente, ou alguém chega para você e fala assim, estou muito cansada, não tenho mais a mesma energia de antes. Muitas vezes isso não é hormonal, é o seu sono, é sua alimentação, é o estresse. A mulher faz muitas coisas e fazer muitas coisas demanda muita energia. E a energia não vai ser nunca igual aos 20 nem aos 30. Então, também você tem que aceitar o que é inexorável. Envelhecer é inexorável. A gente só tem que envelhecer com dignidade e qualidade de vida. Sem útero, com endometriose, 42 anos, um estradiol de 107, progesterona. Primeiro que não se dosa progesterona. Testo de 176, e atesto livre de 193. Esse quadro é típico de uma mulher que tem 42 anos e tem um ovário que já não responde de forma tão rápida a um estímulo baixo. Então, provavelmente, seu cérebro mandou um estímulo para o seu ovário, ele não fez um folículo bom, seu cérebro ficou muito nervoso, foi lá e falou assim, eu quero mais, estimulou mais ainda esse ovário. E, de repente, o ovário fez um pico de estradiol, por isso que vai para 107, está na fase de ascensão, né, peri-ovulatória, e aí você está antes de ovular. Essa testo de 176, não sei, desculpa, tá tomando alguma coisa, né? Não é normal. Não é habitual você ter 176 de testosterona, porque por mais fisiológico que seja ter um pico de testo antes de ovular, esse pico nunca é no valor suprafisiológico de 176. Em média, depende do kit, uma mulher vai ter entre 60 e 80 de testosterona, mas ela não vai chegar a 176, né? Seria uma paciente que pode não ter nada, porque esses valores não querem dizer muita coisa, e pode ser uma mulher que está tendo uma diminuição da quantidade de folículo. O que me interessa, tem sintoma? Está dormindo mal? Está tendo calor? Está lubrificando menos? Está tendo mais dor de cabeça? Aqui não dá para saber se alterou o fluxo menstrual porque ela não tem útero. Mas a gente precisa discernir. Vocês têm que parar de colher hormônio em qualquer fase do ciclo sem estar... Quando você não procura e pede exame, você acha coisa que você não sabe interpretar. Então, eu tinha um professor que sempre falava assim, não peça exame demais, não procure sem ter uma hipótese diagnóstica. Que dá nisso. Eu queria ver a Lívia vendo isso aqui. Glifagem para tratamento de Hashimoto, vi na reportagem. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, você tem um pequeno trabalho que mostra que usar metformina melhorou na célula alguma coisa, ou numa população mudou um certo parâmetro, porque eu preciso transformar esta pequena hipótese em realidade. Então, quando eu tenho uma ideia de algo que pode funcionar, a primeira coisa que eu vou fazer é um table size, onde eu vou ver quantas pessoas eu preciso acompanhar para aquilo ser uma verdade replicável em todo mundo. Então, às vezes, a amostra pode ser necessária
em 100 pessoas, então eu preciso fazer esse tratamento em 100 pessoas e ter o mesmo resultado. Às vezes 200 pessoas e ao mesmo tempo comparar essa população que recebeu com a população que não recebeu. Não é simplesmente ter uma reportagem ou um caso. A gente precisa investir naquilo que é a medicina que demora. Infelizmente, isso vai demorar muito tempo. Então, pode existir um trabalho, uma coisa que fala assim, a metformina parece que melhora. Gente, é assim, parece. Mas em quantas pessoas isso foi feito? Qual é a força de verdade desse trabalho? Isso é o mais importante. E para tudo, né? Para a reposição. Dar hormônio melhora a qualidade de vida? Isso é inquestionável. Só que os benefícios são maiores que os malefícios. Ter colesterol baixo é bom porque infarta menos? Mas qual é o valor? Nossa, isso foi estudado muito tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão tudo vira moda. A espironolactona corta o efeito da gestrinona na endometriose? A espironolactona, ela diminui uma parte da resposta androgênica. Então, ela vai aumentar um pouco também o SHBG. Mas a espironolactona, ela vai ter, dependendo da dose, se essa gestrinona está na dose adequada, não vai alterar em nada. Isso não tem... A gente precisaria fazer um trabalho, comparar qual a dose da gestrinona, qual a dose da espironolactona para aquele resultado. A gente tem que parar de acreditar naquilo que parece bonito, que a gente chama de mecanicismo. E a pessoa toma gestrinona, então a espironolactona sobe o SHBG, então corta o efeito. Você sabe? Não, é uma hipótese. Eu tenho que parar de achar mecanismos ou um único trabalho e transformá-los em verdade. A princípio, não, porque a gestrinona é um progestágeno extremamente uterotópico. Então, ele irá para o endométrio de qualquer forma.